Boa tarde, sexto ano. Que saudade de vocês. Peço a Deus que tudo isso passe logo, que nós possamos nos reencontrar novamente o mais breve possível, tá bom? Vamos dar início à aula de hoje pelo capítulo 3, onde eu pedi para que vocês deixassem ele prontinho para que nós fizéssemos a nossa correção, tá bom? No capítulo 3 nós estudamos ali os períodos da humanidade, né? Foi um período paleolítico, neolítico, a idade ali dos metais, né? Nesse capítulo nós abordamos ali as primeiras civilizações. Nós conhecemos algumas fontes históricas, né? Nós tratamos ali da pré-história, né? Vamos lá, vamos para a página de número 40, tá? Onde está o nosso exercício e nós vamos ali comparar as nossas respostas para ver se você estudou direitinho e respondeu dentro do nosso entendimento. Vamos lá. Primeira questão do nosso exercício, ela fala assim: como estudamos, os homens chamados de pré-históricos não tinham sistema de escrita, né? Mas desenvolveram suas próprias formas de comunicação. Nesse sentido, por que o termo pré-história causa controvérsias entre historiadores? A resposta que você deveria ter colocado, ou que você colocou aí, tem que estar dentro deste contexto que eu vou passar agora, tá bom? Os historiadores mais tradicionais afirmavam que a história só havia começado após o surgimento da escrita. Por isso, o termo pré-história seria correto para analisar os povos ágrafos, tá bom? No entanto, essa concepção trouxe consigo certo preconceito em relação a esses povos, pois se haver história fosse necessário ter escrita, os povos ágrafos não seriam parte da história. Essa é a nossa resposta, a resposta da questão 1 do exercício do terceiro capítulo, tá bom? Segunda questão do nosso exercício, tá? Essa segunda questão, ela é um texto, ela é uma resposta que você vai criar um texto com suas palavras, mas eu vou dar algumas explicações para que você possa compreender melhor e desenvolver a sua resposta, tá bom? Segunda questão. O período mais antigo e mais longo da história humana é conhecido como Paleolítico. Escreva um pequeno texto sobre as principais características desse período e explique por que recebeu o nome de Pedra Lascada, tá? Então vamos lá entender qual foi esse período para que você possa desenvolver o seu textinho, tá bom? Nesse período, os homens eram selvagens, nômades e viviam de caça e de coleta de frutos e raízes. Feitos de raízes, desenvolveram os primeiros instrumentos de caça, feitos de madeira, osso ou pedra lascada, e dominaram o uso do fogo, tá? O termo pedra lascada refere-se a um período que se estende por aproximadamente 4,5 mil anos antes de Cristo. Nesse período, que durou
até cerca de 10.000 a.C., o homem utilizava lascas de pedras para produzir os seus artefatos, tá bom? Então, baseado nesse conhecimento, você vai desenvolver aí, ou você já desenvolveu, um pequeno texto que fala sobre esse período, tá bom? Vamos para a terceira questão, né? A terceira questão, ela diz assim: segundo os historiadores, a invenção da escrita marca o fim da pré-história, né? E o início da história. Em que momento específico da história da humanidade a escrita foi inventada? Como a escrita auxilia nas pesquisas? Então, vou dar uma sugestão de resposta, tá bom? Mas se a sua estiver aí dentro desse contexto, como eu já falei, está valendo. A escrita foi inventada no período da Idade Antiga, aproximadamente ali no ano 4000, tá? Na região da Mesopotâmia. Nesse período e lugar surgiram as primeiras civilizações. Com a invenção da escrita, os historiadores conseguem recuperar as informações sobre os aspectos políticos, econômicos, sociais e religiosos de uma determinada sociedade no passado. Isso significa dizer que os documentos escritos guardam as intenções do emissor de registrar um determinado evento ou acontecimento, tá bom? Então, essa é uma sugestão de resposta aí da terceira questão do nosso conteúdo. Quarta questão. Vamos lá. Qual o papel do exército e da religião nas primeiras sociedades? Sugestão de resposta. Vamos lá. O exército serviu como sustentação para a perpetuação do poder, assim como a religião, que doutrinava os indivíduos, promovendo o medo da população diante dos deuses, tá bom? Essa é a resposta aí sugestiva da quarta questão. Vamos lá, galerinha, não desanima não, tá? Eu espero que vocês estejam colocando as respostas, que vocês tenham colocado as respostas bem comparadas a essas, tá bom? Vamos lá para a quinta questão. A quinta questão fala assim: durante o período neolítico, quais foram os principais produtos cultivados, né? Por volta ali de 8.000 anos antes de Cristo, eram cultivados cereais e cevadas, tá? O feijão, o milho, o arroz, eles foram provavelmente as primeiras culturas que o homem desenvolveu nesse período, tá bom? Vamos lá para a sexta questão, tá bom? A sexta questão, ela fala sobre... ela diz assim: no contexto do aumento demográfico e da passagem da propriedade coletiva à propriedade privada, surgiram as sociedades hidráulicas. Qual foi a importância da água para essa sociedade e
por que mudanças infraestruturais elas tiveram que passar? A resposta sugerida seria assim: as sociedades hidráulicas utilizavam os recursos dos rios em benefícios da própria cidade. Com o crescimento da população, muitas obras públicas foram necessárias para acomodar, proteger e viabilizar a vida nessas pequenas cidades. Assim foram construídos diques, canais e irrigações, represas, muros e templos, certo? Sétima questão, né? A sétima questão, ela fala ali da transformação econômica da Idade do Bronze e dá-se o nome à Revolução Urbana, né? Tem um texto para que você possa identificar a resposta, tá bom? O texto acima, ele explica como a chamada Revolução Urbana deu origem às primeiras civilizações. Identifique no texto as características presentes nas primeiras cidades, tá bom? Vamos lá. A Revolução Urbana, que permitiu que as comunidades agrícolas autossuficientes se transformassem em cidades com comércio e artesanatos especializados. A economia das primeiras cidades ainda era agrícola pastoril, né? Porém ganhou mais diversidades e complexibilidade com a multiplicação de ofício, de profissões, né? E com o sistema regular de trocas, né? Elas constituíam-se em estado com uma complexa organização social. Essas são as informações para que você possa identificar mais algumas transformações que aconteceram nesse período, tá bom? Oitava questão. Na oitava questão, diz assim: como surgiu o Estado e que mudança ele provocou na vida em sociedade? A resposta seria mais ou menos assim: o Estado surgiu justamente para organizar a vida das novas sociedades. A cobrança de imposto passou a ser um mecanismo de perpetuação, né, do grupo dominante no poder. Começam a ser cobrados da população impostos e taxas, né? Além de serem exigidas horas de trabalho sem nenhuma forma de remuneração. Foi isso que aconteceu com o surgimento do Estado ali, né? Bom, chegamos à nona, né, e última questão, aonde fala ali: complete. O trabalho passou a ser socialmente dividido entre homens e mulheres. Cada grupo ficou responsável por determinada atividade. Os homens cuidavam da... Responde aí para mim. Do que os homens cuidavam? Se a sua resposta foi assim:
da segurança, caça e pesca está correta, tá bom? Enquanto as mulheres plantavam, colhiam e educavam os filhos no início da... Coloque aí no seu espaço. No início do quê? Da divisão das tarefas. Essas comunidades continuaram a ter uma economia de... Responde. De subsistência, tá? Ou seja, produziam tudo o que precisavam para sobreviver. Coloque aí a sua resposta. Ou fala para mim aí a sua resposta. Isso. Com o excedente produzido surge o... Responde. Exatamente, surge o comércio. A princípio, as trocas eram feitas através de... Isso, escambo. Depois veio o dinheiro. Foi introduzido para facilitar a troca de materiais e era na época representante por sementes. Essas sementes diferenciadas uma das outras representavam cada tipo um valor, né? Uma aldeia, ao produzir mais do que o necessário e para não perder grande parte da produção que não iriam ser utilizada, trocavam o excesso por peças de... Responde aí. Por peças de artesanatos, roupas e outros utensílios, né? Com outras aldeias que tinham ali nas suas proximidades. Bom, depois de todas essas questões, nós respondemos cada uma delas, né? Eu vou deixar um desafio para você. Reflita sobre o papel do Estado na vida das pessoas atualmente, tá? E em seguida, converse com seus pais, com seus primos, com seus irmãos, com seus colegas ali via WhatsApp, né? Porque nós não podemos ter contatos fora de nossas casas. E fale ali sobre a importância das leis para as sociedades, porque elas são tão necessárias para a nossa sobrevivência, tá bom? Espero que vocês tenham corrigido direitinho aí as suas tarefas. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, me procure, me chame no meu PV que a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Grande beijo e até breve.